Eu sigo nesse assunto aqui sobre Petrobras e Pasadena com o especialista da área de petróleo, Jean Paul Prates. Muito obrigada pela sua presença aqui na edição das 6. Vamos começar falando de Pasadena? A presidente da Petrobras admite que é um mau negócio. O ex-presidente Sérgio Gabrielli disse que foi um bom negócio. Como é que a gente fica aí? Pois é, olha só. Esse assunto é muito engraçado da Petrobras, é pelo seguinte, porque ele encerra assuntos muito complexos. Decisões muito complexas, embasadas em muito papel, em muito gráfico, em muita coisa. E quando ela é resumida politicamente para um fórum político, que aliás é legítimo, extremamente legítimo, porque a empresa é uma empresa pública, ou pelo menos semipública, tem que ser vigiada pela sociedade, tem que ser cobrada pelo parlamento, pelo governo, mas pelo parlamento principalmente, então acaba dando margem a essas retóricas. Na verdade, eles disseram a mesma coisa. Gabrielli disse, olha, no meu tempo, quando eu fiz o negócio, era um bom negócio. Graça, quando perguntada, disse, foi um mau negócio. Ao final das contas, foi um mau negócio. Foi isso que ela explicou hoje. Ela disse, quando eu disse que foi um mau negócio, eu disse agora olhando para o passado. Quando ele disse que foi um bom negócio, ele disse olhando como presidente à época, com base naquele momento e no momento que ele analisou. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso realmente tem muito menos importância do que as outras coisas que estão em discussão. Pois é, porque como qualquer fato, ele tem diversas interpretações. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, já que você tocou na questão política e técnica. A compra de uma refinaria dessas, ou de um negócio desse volume, é técnica. Totalmente, e econômica, e de mercado. Não tem nada a ver com política. Não, o que é que mudou? O que é que mudou? Como é que se poderia acusar a compra de uma refinaria nos Estados Unidos de ser uma decisão política? Se fosse até o limite de uma decisão estratégica, geopolítica brasileira de entrar no mercado americano, como de fato foi uma das vertentes. A outra é o seguinte, não havia pré-sal e nós tínhamos um problema com óleo pesado. E tinha um mercado americano de combustíveis praticamente explodindo, no bom sentido econômico. Graçando, com grande vigor. Este era o cenário da compra de Pasadena inicial. A conta que foi feita também, e veio repetida várias vezes, não pode ser feita como conta de padaria. Havia um contrato antes, um chamado Tolling Agreement, daquela empresa que comprou a outra, Astra, que comprou a Crown, cujo aquele pagamento final foi o resquício de um pagamento que vinha sendo feito em parcelas na forma de serviços e parcial compra, como esses leasings que a gente faz de carro, que no final você opta por comprar. Então, todo esse novelo é complexo demais para se explicar, inclusive numa entrevista de 3 minutos. É claro que no Senado, no Congresso em geral, tem que haver tempo para se investigar isso. Né? Você não concorda, necessariamente, então, mas eu não necessariamente concordo com uma CPI, porque a CPI é inquisitiva e hoje ela tem esse viés muito eleitoral. As pessoas não vão deixar de ter esse viés eleitoral. Eu realmente gostaria de ver esse relatório dos 15 dias, a auditoria interna da Petrobras. A Petrobras tem um corpo técnico que é muito mais preocupado com a sua própria sobrevivência, com seus próprios nomes profissionais, do que com afiliações políticas. Embora se diga que haja aparelhamento aqui e acolá, em todo governo haverá, porque a empresa é pública. Então, o governo anterior teve pessoas de sua afinidade, esse governo teve pessoas de sua afinidade. O grave é quando o aparelhamento representa colocar pessoas incompetentes em cargos que elas não podem exercer. Agora, você chamar pessoas que estão afins com a sua política setorial, mas que tem para a qual você foi eleita, claro. Até o diretor que está preso, e aliás, oxalá se possa prender quantos burocratas ou diretores de estatais façam coisas erradas, a Polícia Federal não sofreu nenhum tipo de coerção para não ir à Petrobras e não prender um diretor de Petrobras. Afinal, estamos numa democracia. E isso é inédito no país, né? Quer dizer, não há se dizer, nem se pensar, de ser ingênuo, que não houve provavelmente outros diretores em outras gestões que mereceram estar presos. Né? Nesta está um preso. Então essa questão vai ser decidida na Justiça. A outra questão vai ser discutida no Congresso a partir de relatórios que vão rever o caso Pasadena como outros, quantos forem necessários, do ponto de vista de mercado, de economia e de interesse da companhia. O que aconteceu com Pasadena, só para encerrar? O mercado mudou completamente.
O mercado americano e o mercado mundial de petróleo é como o mar. Volta e meia está encrespado. Por isso que a presidente Graça Foster disse que espera que haja uma reversão do mercado. Quando ela diz que vai reverter, é porque ela diz, eu tenho o ativo ainda, eu ainda posso fazer dele uma coisa produtiva. Pois é, duas perguntas para encerrar. Primeiro, a questão das cláusulas omitidas que a própria presidente Dilma levantou lá no início dessa questão toda. E segundo, a possibilidade de reverter esse prejuízo todo. Eu vou ser bem sincero com você, inclusive já participei de muitos conselhos de administração. Eu acho que no começo dessa história, houve um pouco de confusão pelo atabalhoamento, pela surpresa de se levantar o assunto Pasadena de novo. A própria presidente Graça admitiu isso na outra audiência, disse eu não estava preparada na primeira vez que fui chamada. Na segunda ela disse eu estou ainda estudando o assunto, eu assumi a presidência e tive que pegar um monte de coisas andando, isso já estava para trás, isso já tinha sido glosado, inclusive. Mas a presidente do nosso país admitiu. E a presidente, provavelmente, na hora que foi tomada por essa surpresa, provavelmente não. Com certeza ela nem sequer lembrava que item era esse. Imagine ela como presidente do conselho, quantas coisas passaram por ela. Você acha que ela vai lembrar de um ponto específico, se tinha uma cláusula de put option lá no resumo executivo, não tinha? Não lembrava. Provavelmente foi assessorada a dizer, olha, estava ou não estava no dossiê, temos que dar uma resposta, demos uma resposta, e ela então disse isso. Provavelmente, se hoje se perguntasse de novo, ela talvez dissesse, olha, isso é de menos importância, porque um conselho de administração sabe que put option, cláusula de put option, a cláusula de Marlin nem tanto, mas a cláusula de put option é realmente comum, ela pode acontecer. E, no caso da compra de Pasadena, poderia acontecer isso naturalmente. O problema foi que, da forma que foi. A própria empresa que vendeu, Astra, é que começou a litigar e forçar o litígio. A Petrobras foi levando e cometeu razoavelmente um escorrego, digamos assim, quando insistiu em litigar depois da arbitragem americana. Aí aquele preço vai aumentando porque tem sucumbência, você tem que pagar sucumbência, tem que pagar advogados, você tem que pagar às vezes multa. Então a coisa foi virando uma bola de neve. Eu concordo que o assunto é super complexo, mas só para a gente encerrar rapidamente. Tem jeito de reverter, de recuperar esse prejuízo todo? Claro que tem, Mas depende do mercado. Veja, outras refinarias foram compradas na mesma época de Pasadena por um preço por barril de capacidade mais alto do que Pasadena. Pasadena, na época que foi comprada, foi realmente um bom negócio. Para reverter? Depende do mercado em que ela está inserida. Ou seja, o que não está nas nossas mãos. Não, porque é o mercado americano de combustíveis, é reverter a crise americana, é voltar a ter óleo para colocar lá de outro tipo, provavelmente até do pré-sal. Então você tem que reconfigurar Pasadena como negócio. Aqui com a gente. Mas o mico preto não demora não para reverter. Inclusive tem dado lucro hoje em dia. Parece que foi feito reportagem recente que dizem Prates, isso. Muito obrigada pelas suas análises, pelas suas explicações. A gente espera que esse mico seja de ouro. Esse é um mercado de longo prazo, é bom lembrar sempre isso. Ele não é um mercado de curto prazo, para vender e comprar ação de curto prazo. Petrobras, OGX é outro exemplo. Quem acreditava no curto prazo que ia ficar milionário com a OGX se deu mal. Quem acreditar que vai para o buraco porque a Petrobras está mal por um período, também vai se dar mal. Esse é um mercado de longo prazo e o mercado de ações brasileiro precisa se acostumar a pensar em empresas de petróleo em longo prazo. A gente fica torcendo para que a Petrobras volte a ter a força que tinha, Com certeza continua tendo. Muito obrigada.